Sejam bem-vindos, então, a mais um episódio do PetCast, projeto de extensão do Grupo PET FurgSap. Meu nome é Pedro Gonçalves e eu sou graduando do curso de Engenharia de Produção. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mark, eu sou do curso de Engenharia de Produção e hoje, como entrevistado, a gente trouxe a nossa queridíssima professora Flávia Conde, mais conhecida como professora Flavinha. Então, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Obrigada, amados, obrigada. Prof, a título de curiosidade, assim, particularmente falando até sobre mim, assim, eu não fazia ideia que tu não era formada em estatística, né? Para quem não sabe, a professora Flávia, ela é a nossa professora das disciplinas de estatística ao longo do curso, né? A gente faz engenharia de produção. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque a tua graduação é em oceanologia na FURG. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, como é que foi escolher essa opção de curso, teve alguma motivação, algum parente que te incentivou, necessidade de fazer uma graduação, como é que foi isso? Bom, eu me criei na praia, né? Até os 14 anos eu me criei na praia. E a praia de São Sebastião, estado de São Paulo. Sim, conheço. São Paulo. Eu conheço. É a mesma do que a nossa colega de curso. Isso mesmo, inclusive são ruas praticamente próximas, assim, a que eu cresci e a que ela cresceu. Legal. Não sei se tem 2 ou 3 ruas no meio do caminho, assim, super pertinho. E lá em São Sebastião tem o Centro de Biologia Marinha da USP, né, numa praia lá. E eu cresci indo muito lá no Centro de Biologia Marinha e a gente também tinha um movimento de preservação de São Sebastião, o MOPRES, que fazia a gente levar passeios. Então a gente ia ver Costão Rochoso de noite, Legal. A gente ia explorar cachoeiras, a gente explorava a praia. Então acabou que eu me apaixonei assim, por esse mundo. E quando chegou a hora de escolher curso, eu pensei em muitas coisas. Eu pensei em ser veterinária, eu pensei em fazer administração, eu pensei em fazer Arqueologia. Não. Arquitetura? Arquitetura, obrigada. Pensei em fazer arquitetura, tudo a ver com todos os cursos, assim, super um a ver com o outro. Sim, não, com certeza tem um padrão ali. É que eu gosto muito de muita coisa, né? Então Aí no fim acabei escolhendo a oceanologia e fui pra Rio Grande fazer. Entendi. Então, isso quantos anos tu tinha, assim? 17. No fim das contas, foi essa faísca que te acendeu aí por causa desses passeios. Sim. E daí tu decidiu ir por esse curso, assim, até pra ver do que se tratava. E claro que você tem uma ilusão do que é o curso, quando você vai fazer, e quando você chega lá, não tem nada a ver. Então, vou te dar um exemplo. A gente fazia a matrícula à distância, né? Porque era longe. Então, depois chegava pelo correio, olha só, um papel com comprovante de matrícula, né? E aí eu vi que no primeiro semestre eu estava matriculada em alga. Nossa, vou fazer uma disciplina de algas. Vai escrever errado, é álgebra. Então era álgebra linear e geometria analítica. As duas juntas. Tem gente que chama de GAEL, né? Que seria geometria e álgebra linear. E tem na FURG sempre foi alga, quando é as 2 disciplinas numa só anual. Então eu falei, nossa, vou fazer disciplina de algas já no primeiro semestre. A minha surpresa, não, álgebra linear e geometria analítica. Sim. Uma coisa, essa até curiosidade, assim, esse curso ele é de exatas? Ele é de exatas e da terra. Tá, eu vi que é Ciências Exatas e da Terra. Exatas e da terra. Mas assim, o primeiro ano é alga, cálculo, geometria, ecologia, histologia. É um curso muito eclético. Né? Então, todos os anos você estuda todas as áreas. Então, a gente estuda a parte da matemática, a gente estuda a parte da biologia, a gente estuda a parte da geologia, da química, também tinha química marinha e física. Nossa, que legal. Você comentou que tinha a questão das ondas, né? Tinha curso, disciplina de ondas. Teve uma que eu não fiz, que era da outra ênfase. O curso tinha 2 ênfases, né? Eu não sei como ele tá agora. Mas que chama-se Ondas e Marés, por exemplo. E dinâmica marinha, tem disciplinas bem específicas. E todo esse processo na FURG, né? Eu vi Sim. que todas as tuas formações ali, o mestrado e a graduação foram na FURG. Eu nunca saí da FURG. Eu entrei na FURG em 1996 e eu nunca saí de dentro da FURG. Isso porque tu não se via em outro lugar, falta, sei lá, de oportunidade, de alguma outra coisa, ou tu se identificou muito, assim, com a FURG? Não, eu amo a minha universidade, sabe? É uma coisa assim, minha mãe já tentou de vários jeitos me convencer a ir para outro lugar, mas eu
Eu amo a minha universidade, eu amo o perfil que a FURG tem, eu amo a valorização que o aluno tem dentro da FURG, que é uma coisa que eu não vejo em outras universidades. Eu vejo muito um esquema de te vira, problema é seu, não quero saber, sabe? Dá teus pulos. E na FURG, claro que a gente tem exceções, mas eu vejo que a universidade como um todo não tem esse perfil. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante. Nós, professores, também somos valorizados, assim, né? Assim, como pessoas. Isso eu acho muito legal. Mas não é só isso. Não foi só isso. Eu, durante a graduação, eu me casei e tive um filho. Tá. Então, quando chegou na hora de fazer mestrado, foi muito mais fácil para mim continuar na FURG. Com certeza, então. E já ficou morando lá daí direto? Fiquei morando direto. Eu só vim para cá em 2019 porque os 2 cursos novos abriram aqui. Quer dizer, não foi por isso que eu vim, né? Foi por isso que surgiu a oportunidade de eu vir para cá. E eu estava muito preocupada com meu pai na época, porque meu pai, ele era doente. Ele tinha uma doença degenerativa. E já fazia muitos anos. Inclusive, ele ultrapassou bastante o tempo que se esperava que ele vivesse. Então, só que ele chegou num ponto que estava começando a ficar mais complicado dele viver absolutamente sozinho. Então, eu estava preocupada com isso e surgiu a vaga aqui, porque abriram os 2 cursos novos. Então, eu pensei assim, acho que foi pra mim. Entendi. E aí eu vim pra cá e eu adoro estar aqui também. E a duração desse curso de graduação, quanto tempo que é? São 5 anos. São 5 anos também? 5 anos. Manhã e tarde. Sim. Até uma outra dúvida que eu tinha. Uma coisa, como é que foi a tua primeira experiência de estágio? Tu chegou a conseguir um estágio nessa área? Sim, eu trabalhei com bentologia. Bentologia é o estudo dos organismos que estão no fundo do mar e não se mexem por conta própria. Então, conchas, mariscos, que não se deslocam muito. Até esses animais assim, vermes, esse tipo de animal, são os animais fixos no fundo. Que legal. Não, é bem curioso ver a nossa professora de estatística falando sobre isso, né? É bem controverso assim na nossa cabeça, mas tudo bem, tudo certo, muito legal. Eu não fazia até ideia desse curso, sabia? Eu acho que eu sou meio limitado. Eu comecei acho que eu fui procurar, porque eu ainda conversei contigo uma aula e tu tinha comentado que fez a oceanologia, daí eu fui atrás desse projeto. E até uma coisa só... até uma coisa que essa parte da oceanografia ali na FURG de Rio Grande, ela é bem mais... Muito forte. Forte do que a que a gente não tem. A gente que é aqui do campus de Santo Antônio, infelizmente a gente não tem acesso a esse tipo de curso, assim, a esse viés da oceanografia, né? Mas lá é bem forte. Sim, foram as primeiras pós-graduações da FURG, é muito, muito forte. A gente sempre se achava as estrelas, assim, do campus, né? Muito legal. Tá louco. E, assim, o estágio daí, tu tinha contato com as amostras, assim, como é que tu fazia a coleta, assim, disso? A coleta a gente fazia... Desculpa, o projeto que eu participei, coleta em todos os estuários do Rio Grande do Sul. Só que eu, como tinha que viajar para ir para os outros estuários, eu nunca fui, né? Mas eu participei das coletas no estuário da Lagoa dos Patos, que é ali em Rio Grande mesmo. Então a gente saía num caico, num barquinho, e a gente ia até vários pontos de amostragem. Tinha prainha, tinha Saco da Mangueira, tinha vários pontos de amostragem. A gente ia. Eu, no caso, por ser muito pequena, ficava no barco. Mas aí o pessoal maior... Eles desciam, colocavam, sabe aqueles macacões de pescaria que vem até aqui, assim? Aí o pessoal descia, entrava na água e não era muito fundo. E aí pegava, tipo, um cano e enterrava esse cano na areia, um tanto, e aí depois tirava e aí colocava a boca do cano num saquinho e jogava toda a areia com todos os bichinhos ali dentro. Aí a minha função era pegar esse saquinho, colocar formol, amarrar o saquinho e guardar. Nossa, cara, que legal, essa parte bem prática. Tu teve contato, assim, direto, assim, com as funções mesmo da... Sim, depois a triagem. Nossa, a triagem não acaba nunca. A primeira parte, que era separar os bichos da areia, o laboratorista fazia. Só que depois aqueles bichinhos vinham tudo misturados. E aí você tinha que identificar cada um e separar cada espécie num potinho de vidro diferente.
E aí depois tinha que contar quantos tinham daquela espécie, mas tipo, essa não era a pior parte. Pensa que a maior parte deles são umas minhoquinhas. E essas raízes dessas minhoquinhas quebravam. Sim. Então como é que você vai contar um se você tem um monte de pedaços? Então você tinha que identificar onde é que era a cabeça do bicho. Então que pedaço era a cabeça e que pedaço não era a cabeça. E tinha que saber todos os nomes. Então eu tinha uma listinha, não decorava os nomes, eu tinha uma listinha. Se eu olhasse para o nome, eu sabia qual era o bicho. Claro que depois de um tempo você acaba memorizando e você começa a chamar pelo nome. Mas no início eu tinha uma listinha assim em cima da bancada do laboratório. E aí eu punha assim... agora eu não vou me lembrar dos nomes. Ai, Deus, faz muitos anos, eu não vou me lembrar. Mas um era não sei o que lá, launerês. E aí eu colocava assim, minhoquinha. Aí o outro colocava assim, lombriguinha. E aí tinha uns que pareciam uma formiguinha. Tinha uns tatuzinhos, igual tatuzinho de jardim, só que é do mar. Aí eu colocava lá, tatuzinho, pra eu identificar no início. Usou bastante os navios da FURG, então, pra fazer. Eu só viajei no navio quando eu fiz a disciplina de práticas e técnicas de recursos oceanográficos. Nossa amostragem era toda na beira da praia mesmo. Então sempre foi os botinhos, assim, que a gente usava. E dentro da graduação ali, prof, qual que tu considera que foi o teu maior desafio? Essa parte de amostragem, essa parte mais prática, a parte mais teórica? Cálculo. Cálculos. Cálculo. Pois é, até desmentindo, né, a ideia, eu penso assim, sinologia, a primeira coisa que vem na minha cabeça não é cálculo. Não é cálculo, né? É um ciclo básico um pouco parecido com a engenharia, né? No geral. A gente, inclusive, se a gente precisasse, só que a nossa disciplina era um pouco diferente da engenharia, porque a gente via em um ano o conteúdo, mais ou menos, que a engenharia via em um ano e meio. Então a gente tinha ela um pouco mais condensada, assim. Então a gente não dava para fazer com a engenharia a disciplina, a gente tinha que fazer a nossa mesmo. Cálculo foi meu maior problema na minha vida toda. Então essa parte mais específica do curso ali, tu não teve dificuldade porque tu gostava muito. Gostava bastante. Então não era um... A prática não foi problema. E daí como é que surgiu? E eu também não enjoo no navio. Sim, isso é um ponto Quando eu relevante. fiz a disciplina de práticas e técnicas de recursos oceanográficos, a gente pegou mar 6, vai até 12, né? A gente pegou mar 6. E assim, ó, eu tenho, nem sei se eu acho ainda essas fotos, mas eu tenho fotos assim do navio assim, olha. Tipo, o horizonte assim, na diagonal. E todo mundo na beira da murada, assim, vomitando, passando mal. Tá, não vou mentir pra vocês. Eu tomava meu Dramin. Tá? Eu tomava meu Dramin, eu também não sou louca. Mas, e eu perguntando que horas era o almoço, assim. Bem tranquilo. E aí a disciplina de... a gente faz alguma coisa de cada disciplina, assim, um pouco da prática de cada disciplina. E aí a gente tinha que fazer lá em cima, fica o equipamento da sonografia. E aí a parte que mais balança num barco é a parte de cima. E eu tava sempre com fome, porque você tá sempre se mexendo, você tá sempre controlando, né? Sim. Então você tá sempre em movimento num barco. E aí, o que eu fiz? Eu tava com um casaquinho, eu enchi meus bolsos de banana, de maçã, de um monte de coisa, porque a gente ia ficar lá em cima horas, né? E fomos lá pra cima. Eu e o Macaé. Macaé era o meu colega. E a gente chegou lá, e aí o professor explicando como funcionava tudo, o equipamento, eu prestando atenção e puxando banana do bolso, puxando maçã do bolso e comendo. Eu lembro que o professor ficou super impressionado, assim, e ele tentou me roubar. Porque todo o trabalho deles é embarcado e muita gente passa mal. E a pessoa que está passando mal, ela não trabalha. Então ele falou, onde que você trabalha, Flávia? Bom, acho que quando eu falei que eu trabalhava na estatística, acho que ele ficou mais feliz ainda, né? Queria roubar alguém da estatística. Sim. Pois é. Pois é, deixa eu perguntar, agora tu comentou dos cálculos ali, que foi um problema, assim. Sim. Como é que surgiu de ver na cabeça de pau? Vou ir para a área da estatística. Paixão à primeira vista. Eu finalmente passei em cálculo, graças ao bom Senhor. Na quarta tentativa, tá? Desculpa interromper, quantos cálculos vocês tinham ali? É só cálculo porque é um ano. Então seria como se vocês tivessem cálculo 1 e 2.
né? E com um pouquinho do conteúdo do 3, assim, as séries, a gente via séries de Taylor, coisas assim. Sim. Porque se a pessoa vai para a área física da oceanografia, ela precisa das séries. Eu não precisei porque eu fui para a área biológica. E aí, finalmente, então, passei e assim, os professores de estatística eram 2 para nós. E era o Tabajara e o Quinas. Então, todo mundo dizia, você tem que fazer com Tabajara, você não pode fazer com Quinas de jeito nenhum. E aí, quando finalmente eu passei em cálculo, no seguinte, era para ser do Tabajara, foi o Quinas. Olha isso. E eu falei, não acredito, eu vou fazer com esse tal desse Quinas, que todo mundo falou que não pode fazer de jeito nenhum. E aí, quando eu cheguei na disciplina, eu amei, assim, foi paixão mesmo, amei tudo. E tirei 10 na primeira prova. Bom, aí... É isso aqui, né? Não tem, né? É isso aqui. Aí eu tirei... Fui sempre tirando 10 na disciplina, com exceção, meu maior desgosto. Eu tirei 9,5 na quarta prova. Na quarta prova. E aí, no caso, é a mesma divisão de engenharia ali, que a gente tem a parte de probabilidade estatística aplicada primeiro. É a mesma... Não. Gente, só o curso de produção que tem a avançada. Só de produção? Sim, a gente criou essa disciplina quando o curso de produção foi criado. Ah, sim, especialmente para o curso de produção. Então seria a aplicada de vocês, só que lá em Rio Grande a gente não vê ela condensada em um semestre. Lá todo mundo vê essa disciplina em 2 semestres ou 1 ano. Entendi. Então ali foi o lugar que tu se apaixonou por essa área. Foi, me apaixonei, tava pensando, como é que eu vou falar com o professor, né? Aí um dia no final do ano, assim, ele me chamou e pediu para trabalhar comigo. Porque ele viu os teus resultados ali nas provas, ele achou que... Não, e ele viu que eu adorava e tal, que eu entendia. Porque estatística é uma questão de você pegar. Ah, não, sim, se pegou o esquema... tem que ter o negócio. Eu digo porque eu dei, na época da graduação, dei aula particular, né? E era uma coisa que você via. Enquanto a pessoa estava ali não entendendo, não ia. Aí chegava um ponto, pegou. Aí eu lembro que a guria já fazia as contas mais rápido que eu, acertava mais do que eu, porque ela pegou. A estatística tem muito esse clique. Eu me lembro. A hora que encaixou e você entendeu, aí vai. Eu vejo muito isso também no pessoal que reprova, né? O pessoal que reprova geralmente na segunda tentativa. Mas era isso aqui mesmo, professor, a gente só viu isso igual no ano passado. É bem assim, o pessoal sempre pergunta, sabe? Mas a gente viu isso mesmo, era fácil assim no ano passado. Não, eu imagino mesmo que tem esse baque, porque eu me lembro, até quando eu estava fazendo, eu peguei, dado momento ali, eu consegui entender que na verdade isso aqui não é difícil, eu acho que acho que os livros que a gente usou foi o Triola. Triola ele tá até aí. E aí eu acho que alguns termos que utilizava que confundia mais a gente, assim, né, na parte de resolução dos exercícios ali, mas em si, assim, particularmente não achava uma disciplina muito difícil, não. Eu achei por conta de eu ter pegado o esquema ali em algum momento ali da disciplina. O professor é bom também, né? Vamos falar que vamos dar essa moral pra ela, né, com certeza, é uma professora muito boa, sempre... Mas tem você pegar o esquema. Porque estatística, nesse nível que a gente vê na graduação, não é difícil. Eu digo que é super, hiper, mega fácil. Tá? Se vocês forem comparar com como ela é depois. Não, eu imagino que faça piorar bem mais. E é só pegar o esquema que vai. Aí, geralmente, quando chega na última prova, a gente consegue fazer 4 provas. E aí chega na última prova, o pessoal já entendeu. Deixa eu te perguntar uma coisa, essa parte aí tu falou que se apaixonou pela estatística durante a graduação, e como é que foi para tu optar pela área acadêmica após se formar ali, que eu vi que tu fez um mestrado em oceanografia biológica, né, na FURG também, como é que foi essa escolha? Eu sigo pela trajetória acadêmica ou eu vou para profissional? Como é que foi essa parte? Eu sempre quis, na verdade, sempre que eu estava assistindo aula, eu via o professor e na minha cabeça eu estava pensando, se fosse eu ia fazer assim, eu ia falar assado, eu ia fazer tal coisa. Então eu acho que acabou sendo um caminho natural para mim. Então foi uma visão tua como acadêmica, tu via os professores fazendo e tu pensou que, na verdade, tu conseguiria fazer aquilo, até muitas vezes melhor, né? Não sei se melhor, mas do meu jeito, e tinha vontade.
de fazer. Isso foi uma coisa que eu sempre veio para mim, que eu gostaria de estar naquele lugar fazendo aquilo ali. Então não foi uma coisa que de repente eu falei, vou ser professora, foi uma coisa que foi lentamente vindo assim e acabou sendo um caminho lógico. Não, E depois da graduação, assim, o que você colocou na cabeça assim, vou meter direto um mestrado, fazer um ano sabático? Não, imagina, casada, com filho, ano sabático. Não tinha essa opção, né? Mas na Oceano, o caminho para a maioria de nós é o acadêmico. Então, na verdade, é um caminho praticamente natural. Já é meio de praxe, assim. O menos comum era o pessoal que não ia para academia. Dentro dessa parte que tu falou, que tu via ali a oportunidade de seguir pela área acadêmica, dentro agora falando como professor, assim, dentro das salas de aula, qual que tu acha que é o maior desafio de fazer as pessoas se interessarem pela estatística de forma geral, ou fazer com que elas se deem bem nas disciplinas em gerais, assim? Olha, eu acho que tudo é um grande desafio para fazer as pessoas se interessarem pela estatística. Sempre no início do ano, eu digo pro pessoal, eu brinco, olha, essa é a disciplina menos gostada da faculdade. Sempre. Por quê? Porque quem gosta de conta não gosta da estatística, porque a estatística passa das contas e vai muito para a interpretação, muito. E quem não gosta de conta e gosta de interpretação, não gosta da estatística porque tem bastante conta. Então eu digo, ninguém gosta, ninguém quer fazer estatística, porque a maioria das pessoas tem aptidão ou mais para um lado ou mais para o outro. Então algumas pessoas ficam mais no meio do caminho, tipo eu. Então, eu acho que quem acaba se interessando pela estatística é quem não está nem numa ponta e nem na outra ponta desse espectro, quem está mais no centro. Está na linha sênoide, né? Pode ser mais para um lado ou mais para o outro, mas próximo do centro. Ou seja, a pessoa gosta de números, mas ela gosta de ler também. Ela gosta de interpretar. A pessoa gosta de ler e escrever, mas ela não acha os números o fim do mundo. Eu não acho a matemática fácil, tanto que eu tive uma dificuldade enorme com cálculo. Tá? Foi uma coisa assim, não, eu quero isso aqui, então eu vou me matar aqui em cima desses números até eu conseguir. Então, eu estava muito mais pro lado da biologia do que pro lado da matemática. Mas aí eu corri atrás da minha dificuldade e fui ali capengando, mas passei meus desafios e fui em frente. Então, eu acho que a questão da estatística é muito, muito interna. Algumas pessoas, elas vão vir com uma aptidão maior. Nada impede que a pessoa que não tem essa aptidão também corra atrás, que nem eu corri atrás das minhas dificuldades. Mas para se apaixonar mesmo pela disciplina, é uma coisa interna. Eu digo que a estatística, ela é uma forma de você ver o mundo, tá? E realmente tá? Então, a pessoa que já vê o mundo dessa forma, ela simplesmente vê a estatística como algo que faz sentido. Não que eu ache que só essas pessoas deveriam estudar estatística, lógico que não. Porque a estatística é uma disciplina muito útil, né? Isso eu acho que é aí que é a minha maior dificuldade. Convencer o pessoal de que a estatística é uma disciplina que você vai usar, que você vai precisar. Ou seja, você gostando dela ou não, é interessante você correr atrás, porque ela vai te fazer falta. Sim, não só no meio acadêmico, né? Mas no dia a dia a gente também acaba usando, às vezes, até sem pensar, né? Sim, e na indústria também, eu digo, no meio de trabalho, você pode nunca ser aquela pessoa que vai fazer uma pesquisa dentro do seu trabalho, mas você pode ser a pessoa que vai fazer pesquisa dentro do seu trabalho. Então, se você for fazer pesquisa dentro do seu trabalho, não existe pesquisa sem estatística. Verdade. Eu lembro que tu focava muito nessa parte, assim, pesquisa precisa ter uma amostragem, precisa ter esse estudo quantitativo, até qualitativo também, da estatística, né? Então, é muito importante. Eu queria te perguntar, o que tu acha dentro da graduação, assim, como que os alunos podem se envolver mais com a estatística? Participando de projetos de iniciação científica, de pesquisas, participando de projetos de extensão? Quais tipos de projetos, assim, aproxima mais as pessoas da estatística? Eu acho que de pesquisa, né? Pesquisa aproxima mais as pessoas da parte mais quantitativa. Comum da estatística, onde você mais vai usar. Mas os projetos de extensão também aproximam, porque
Geralmente, os projetos de extensão têm a ver com você aplicar estatística no mundo real ou você ensinar estatística para as pessoas do mundo real. Então, isso também aproxima as pessoas bastante. Não vai ser exatamente como a maioria das pessoas vai usar a estatística depois, mas a gente lá em Rio Grande, eu não sei se ainda está, mas a gente tinha um projeto de estatística pesqueira, em que a gente trabalhava para o Ministério fazendo essas estimativas de captura. Então a gente tinha alunos trabalhando nesse projeto. Já teve alunos de iniciação científica? Eu sempre empurrava para o Quinas, o famoso Quinas, que eu tinha tanto medo dele, depois me apaixonei pelo Quinas, era meu professor, assim, meu mentor, meu ídolo. E eu acabava sempre pensando assim, tá, mas por que eu vou dar a iniciação científica dessa pessoa se eu posso passar ela para o Quinas, que vai ser uma experiência muito melhor, muito mais complexa do que a minha, assim, do que eu fazendo. Então eu acabava sempre passando, todos os alunos que eu captava, eu passava para ele. Passava para ele. Deixa eu te perguntar uma coisa, prof. Agora falando, tem 2 alunos de engenharia de produção aqui na mesa, né? Então a gente, inevitavelmente, vai ter que falar sobre essa área. O que tu acha, qual que é a disciplina mais difícil ali para tu dar para os alunos que tu sente que tem é a primeira, que é a probabilidade estatística aplicada, ou seria a estatística avançada? Eu acho que é a primeira. É a primeira? É a primeira, a básica. Até para todos os cursos, né, que a gente tem também engenharia agroindustrial, as duas, né? É uma disciplina desafiadora para todos os cursos. Olha, lá em Rio Grande eu dei aula para arquivologia, biblioteconomia, enfermagem, várias engenharias, quem é que eu estou esquecendo? Geografia, biologia, oceano, administração, economia e contábeis. Posso estar esquecendo mais algum curso? Psicologia. Olha que legal que é um curso assim, pelo menos para mim não era muito conhecido, mas te dá uma oportunidade de trabalhar com diversas áreas, né? Sim. Pode trabalhar com, como você está falando, até de administração. Sim, a administração tem, a psicologia tem, geografia tem. Bom, geografia não precisa nem falar, né? IBGE, geografia e estatística. Mas às vezes precisa falar, porque o pessoal que entra na geografia não tem a menor ideia, que vai ver matemática e muito menos estatística. Eles entram em desespero quando eles descobrem. Os profissionais que tu acha que se formam hoje, por exemplo, numa graduação em estatística, né? Ali bem específico. Tu acha, como que tu vê que seria o futuro da carreira desses profissionais hoje em dia? Como é que tu acha que está o mercado para estatística hoje em dia? O mercado para o formado em estatística sempre foi muito bom, tá? Sempre vai ser muito bom. Os melhores empregos estão em bancos, em coisas de cartão de crédito. Esse tipo de trabalho é o mais bem remunerado que o pessoal da estatística vê. Estatística sempre é um curso, não é muito procurado, porque, como eu falei, né, as pessoas acham problemático, mas é um curso de muito futuro, sempre. Sempre foi e sempre vai ser, porque sempre vai ter esse espaço. Desculpa, né, mas existe o curso de estatística mesmo? Curso de estatística, sim, e na Unicentro. Não, é isso daí. Eu acho que sempre tem as pessoas têm como posso dizer assim, um preconceito com a estatística por essa parte que tu falou ali, né? Que não é só números, né? Nem as pessoas de exatas, nem as pessoas de humanas se identificam com a estatística. E ela é muito aplicada em diversas áreas. Então, eu acho que é muito importante a gente considerar como uma área importante, né? Sim, até em qualquer graduação que a gente for fazer, a gente vai utilizar pelo menos um pouco de estatística, né? Então, eu acho que vale ressaltar essa importância dela. Eu queria te perguntar, para tu ser professora da FURG, assim, qual foi o ano ali que tu ingressou, assim, como professora? 2009. E aí tu ficou... Quer dizer, efetiva. Eu entrei como substituta 2007, 2008. E tu ficou quanto tempo lá em Rio Grande para fazer essa migração para Santo Antônio? Como é que foi?
Aí eu tenho que contar nos meus dedos. Não, tranquilo. Então, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 10 anos em Rio Grande. Uhum. 18 tu veio pra cá. Isso, aí 19, 20, 21, 22, 23, 24. E estou no 7º ano aqui. Como é que foi essa migração pro campus de Santo Antônio? Tu acha que era mais fácil, entre aspas, dar aula lá no campus de Rio Grande, porque eu imagino que tenha mais recursos lá, tanto para a parte de amostragem ali, sei lá, fazer aulas práticas, não sei como explicar muito bem, mas como é que foi essa transição para o campus de Santo Antônio? Assim? Até pegando um gancho agora também, por ser uma cidade menor, né, não tem assim, tanto aquela estrutura assim, que tem lá em Rio Grande, né? Bom, cidade, né? A principal diferença para mim, assim, que me dói sempre, é a questão das disciplinas lá não serem condensadas. Tá? A disciplina nenhuma delas é condensada lá, pelo contrário, dependendo do curso, a gente leva um semestre inteiro para ver o capítulo 1 e 2. Né? A engenharia não, né? A engenharia a gente leva 1 ano para ver o mesmo conteúdo que a gente vê aqui num semestre. Né? Mas dependendo do curso é capítulo 1 e 2 em um semestre, dependendo do curso é 1, 2 e 3 em um semestre, ou de 1 a 5 num semestre e de 6 a 11 no outro. Né? Então, para mim, o maior problema de trabalhar em Santo Antônio é esse. O segundo maior problema é não ter colegas da minha área, eu sou única aqui. Né? Então, isso, em termos profissionais, é bem mais complicado aqui para mim. E até de não ter como trocar uma disciplina, né? E, às vezes, até... Nunca aconteceu aqui, tá? Nunca aconteceu. Mas em Rio Grande já aconteceu de eu ter problema com um aluno específico. E aí... ele reprovou e eu teria que dar aula para ele no ano seguinte, um ano inteiro. E aí eu pude pedir para outro professor pegar aquela turma para eu não precisar passar por aquilo de novo. Mas isso nunca aconteceu aqui, nunca tive problema com ninguém aqui. Mas né? tá sujeito, no caso. Pode acontecer, embora eu acho que o perfil do aluno daqui é muito mais tranquilo do que o perfil do aluno de lá. Não sei se é pela cidade, porque a vida aqui é mais tranquila, assim, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que talvez seja... Acho que um pouco de tudo, sim, pode ser a cidade. Um conjunto, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, prof. Tu falou, né? É sempre bom enfatizar que a estatística, ela tem várias aplicações, né? No dia a dia, assim, tu poderia dar exemplos, até na rotina das pessoas, como que a estatística pode ser aplicada, como ela pode ser usada para otimizar algumas partes da rotina das pessoas, algo do tipo assim? No dia a dia, ela é muito útil, mas é meio difícil pensar num exemplo, assim, na hora. Mas, por exemplo, tem um livro que se chama O Andar do Bêbado, tá? Tem lá no Drive. Sim, é verdade, eu me lembro. E é muito, muito, muito interessante, e ele trata exclusivamente disso, de como a estatística afeta o nosso dia a dia. É muito interessante. Então, por que o andar do bêbado? Porque como é que anda o bêbado, né? Ele anda... Sim. Você nunca... vamos dizer assim, é meio aleatório para onde vai dar o passo. O próximo passo do bêbado é meio aleatório. E essa é a questão, ou seja, como o aleatório afeta as nossas vidas. E eu acho que essa é a principal utilidade da estatística no dia a dia. É a pessoa se dar conta que muito do que acontece na nossa vida é aleatório. E que não adianta a gente lidar com as coisas como se não fosse aleatório, sendo que é. Né? Então, eu acho que essa questão da aleatoriedade, que é um conceito que a gente tenta passar bastante na disciplina, eu acho que esse é o conceito mais interessante para as pessoas terem ideia no seu dia a dia, que muito do que acontece na nossa vida é simplesmente fruto do acaso. Que no caso não daria pra gente padronizar a nossa rotina, sempre pode acontecer algo aleatório que vai
sei lá, talvez nos desestruturar emocionalmente ou fisicamente também, sei lá. Então, tratar essa aleatoriedade, né, como algo relevante ali e usar a estatística para isso, né? É interessante pensar, né, que acho que eu já tinha visto algum livro, assim, que a vida é um sistema meio caótico, né? Exato. Não tem nada de ordem. De quando tu se formou, como que tu viu, assim, como posso explicar? Teve uma diferença dentro do curso, dentro da metodologia da estatística, de quando tu se formou até os dias de hoje? Ou tu acha que não é um tipo de, como posso dizer, não se renova muito, é uma teoria que está muito já consolidada? Não, eu acho que é uma coisa que muda muito, tá? Existe um grupo que estuda só a educação estatística, né? E então existem muitas propostas inovadoras para trabalhar com estatística. Eu achei a minha proposta inovadora no início, quando eu comecei a trabalhar, ou seja, quando eu comecei, como eu falei para vocês, eu ficava pensando, o professor está fazendo isso, o que eu podia fazer melhor? Acho que se eu fizesse assim, se eu fizesse assado. Então, eu tinha a minha proposta inovadora, porque é a minha proposta inovadora desde que eu comecei, é essa questão de trabalhar não com contas até o fim da disciplina. Ou seja, a gente começa com as continhas no caderno para pegar o jeito, para pegar como é que são as coisas, e depois, aos poucos, a gente vai passando para como a gente faria se o computador estivesse aqui na mesa com a gente. Né? Então chega um ponto que a gente vai olhar o p-valor como se ele tivesse sido dado pelo computador e vai fazer só a parte de interpretação. Né? Então eu tento mover a minha disciplina nesse sentido, que eu acho que quando eu fiz a disciplina, e acho que muitos professores dão ela realmente só no caderno do início ao fim. E eu acho que isso é muito limitante. Mas com certeza tem muito mais coisa nova, porque tem gente pesquisando isso todos os dias. E eu acho que eu acabei me apegando com os meus métodos. Uma outra coisa que eu fazia em Rio Grande, que aqui eu nunca consigo fazer, é aula prática. Em Rio Grande eu tinha uma aula prática, em que então eu tenho assim, dadinhos, taxinhas, cartas, coisas assim que eu fazia uma aula prática. Sempre depois de probabilidade, a gente parava para fazer uma aula prática. Mas aqui a gente mal tem tempo de terminar a disciplina, né? Porque por ser condensada e o mundo mudou, na verdade, né? Tem tido muitas coisas que a gente tem tido suspensão de aulas, que a gente antigamente isso não existia. Suspensão de aula é uma coisa que não existia, não se suspendia a aula por praticamente nada. Eu me lembro uma vez que foi ter uma ventania tão forte em Rio Grande, que foi suspensa as aulas por perigo literalmente da gente estar dentro da universidade e voar alguma coisa e bater num aluno ou num professor, sabe? Então essa foi a única vez que eu tive suspensão de aula até 2018, que era quando eu estava lá. E eu notei que isso começou a mudar depois da pandemia. A gente começou a ter bastante suspensões de aula pós-pandemia. Sim, é um cuidado maior, né? Começou a acontecer um cuidado maior. Não, eu não digo desnecessário, né? Não. Mas aconteceu um cuidado maior por conta das questões climáticas também. Está tudo muito mais complicado hoje. Tu falou dessa parte que os professores, eles sempre costumam utilizar a parte prática da estatística na mão. Tu conhece alguns softwares ou alguma parte que a gente pode computadorizar assim, os cálculos das estatísticas, os dados das estatísticas que podem ajudar a gente no dia a dia, assim, pra gente utilizar? No dia a dia ou fazendo no dia a dia ou também fazendo a disciplina. Eu acho que ambos andam junto ali. Bom, para disciplina, no início, eu geralmente gosto do Excel. Porque a parte mais básica de estatística descritiva, ele tem muito fácil. E ele é fácil de usar. E familiar já para muita gente. Só que, para algo mais avançado, eu recomendo o software R, a letra R. Assim. Com certeza deve ser mais complexo, né? É que ele é um software específico para estatística. Entendi. Né? O Excel é uma planilha de trabalho que tem funções de tudo que é área.
Não, prof, eu acho muito legal toda essa parte, sempre enfatizar a parte da estatística como um todo, né? Essa importância que ela tem. Eu acho que tu tem mais alguma coisa para perguntar, assim? Que legal, assim, que é interessante a gente perceber que tu veio, assim, de uma ideia que teria de oceanologia, que não teria, de repente não achou que ia ter tanto cálculo, mas foi algo que depois, né, foi algo que te cativou. Então é até para as pessoas que às vezes deixam de cursar uma graduação por conta do medo da disciplina, assim, tipo, não gosto de matemática, não me dou bem. Às vezes também é uma oportunidade, né, de olhar de outra forma e acabar gostando. Nunca na minha vida eu imaginaria que eu ia terminar dando aula de uma disciplina de exatas. Nunca. Eu tinha certeza que ia ser alguma coisa na área biológica. É muito engraçado ouvir isso. Sei lá, porque não esperava. Uma professora falar pra gente que ela não esperava que seria professora algum dia é engraçado. No mínimo é engraçado. Esse tempo a gente até comentou sobre a humanização, assim, do professor. Que às vezes a pessoa tem mestrado, tem pós-graduação, tem doutorado, não sei o quê. Será que eu posso chegar nele e conversar com ele? Posso conversar? Né? Parece que já nasceu de gravata, entende? Parece que, Então, é legal, assim, ver que vocês também acabaram passando pela mesma situação que a gente está passando agora, já, né? Já foram mal, já reprovaram, já tiveram, assim, dificuldades e hoje, né, consolidaram uma carreira ali acadêmica bem... Eu tento ser o mais aproximável que eu consigo, mas as pessoas têm os próprios preconceitos, né? Sim, com certeza. A pessoa vai de pessoa para pessoa. Eu acho que tem pessoas até que passam dos limites, né? Tem. Então, tanto que até, eu não sei o que aconteceu, esse problema com o teu aluno que tu teve lá em Rio Grande, mas acredito que ele tenha passado os limites de alguma forma, Sim, né? Bastante. Não, então, é isso. Eu acho que ficou bem claro essa importância da estatística pra gente no dia a dia. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, prof, pra gente encerrar. Tem algum recado para dar? Eu queria agradecer muito vocês por terem me convidado, assim, me senti muito lisonjeada, não imaginava que vocês iam ter, assim, interesse, né, na minha trajetória. Eu acho interessante, particularmente a estatística. Depois que eu ingressei no curso e nas disciplinas de estatística, eu comecei a ver a importância que ela tem e que, na verdade, não é uma parte que a gente pode ignorar, assim. Então para encerrar, né, eu agradecer de novo a professora Flávia Conde, né, isso daí. Agradecer a toda a equipe aqui que faz parte do nosso projeto. É um projeto que está conseguindo ter uma certa visibilidade, então, até por estar trazendo professores relevantes, né? É uma brincadeira, mas é sério também. Mas muito obrigado, então, a todo mundo que assistiu. Compartilhem, curtam, comentem no que puder, espalhem a palavra para as pessoas. A gente está aqui para isso, meio de divulgação da FURG e até do Projeto PET também. Então, muito obrigado. Até um próximo encontro, né, Mark? É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado.